Meus irmãos, a doce paz do Senhor Jesus, como é bom falar com vocês nesta manhã. Espero que todos vocês estejam bem, na mais perfeita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando aqui nesta manhã de segunda-feira para deixar mais uma reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. E passamos alguns dias sem fazer vídeos, muita correria, muitas lutas, mas o Senhor tem nos dado vitória. Quero trazer uma reflexão, meus irmãos, da palavra de Deus, que está lá no livro de Salmos, número 37, versículo 4 a 5, que diz assim: Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Em algumas Bíblias diz a expressão, agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas na verdade, meus irmãos, o que significa deleitar-se no Senhor? A expressão deleitar-se no Senhor, meus irmãos, indica uma confiança no senhorio de Cristo. É entender que mesmo quando todas as coisas parecem estar dando errado, o Senhor jamais perde o controle do barco, da direção das nossas vidas. Quando o salmista Davi fala para nós essa expressão, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os teus desejos, ele está dizendo que é impossível que alguém que confia em Deus seja desagradado por Ele. Que alguém que confia em Deus e que realmente entrega a sua vida ao Senhor Jesus e anda nos seus caminhos, é impossível que essa pessoa seja decepcionada. É bem verdade que quando nós entregamos os nossos caminhos aos homens, ou confiamos em alguma circunstância da vida, em alguma posição que é nos dada, é bem verdade que existe uma grande probabilidade de nós nos decepcionarmos, de nós nos frustrarmos, de nós ficarmos tristes, porque os homens são falhos e o amanhã para nós, meus irmãos, é incerto para os nossos planos. Mas quando nós nos dedicamos a Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós nos deleitamos no Senhor, que significa confiar no Senhor, entender que Ele é Senhor das nossas vidas, então Ele se levanta sobre a nossa existência como Jeová Jireh, o Deus da providência. É entender, meus irmãos, deleitar-se no Senhor é entender que em qualquer circunstância Ele continua sendo Deus. Se Ele nos der, Ele é Deus. Se Ele não nos der nada, Ele continua sendo Deus. Estava pregando na nossa igreja ontem, meus irmãos, e eu me lembrei daquela passagem onde aquela mulher chega a Jesus, falando para ele que a sua filha estava doente e necessitava de uma cura, e Jesus lhe respondendo com palavras duras, meus irmãos. E quantas pessoas no nosso meio hoje não querem mais ouvir palavras duras, palavras verdadeiras. E Jesus vai dizer para aquela mulher, mulher, eu não vim para outros que não sejam a casa de Israel. Não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorros. Aí a mulher vai dizer com toda a humildade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Eu quero te dizer nesta manhã, meu querido e minha querida, ainda que na sua vida esteja se levantando uma situação tão adversa que você não vê saída para ela, eu quero te dizer nesta manhã, aleluia, que mesmo que Deus nos desse migalhas, porque Deus não dá migalhas a ninguém, mesmo que o que Deus tivesse para você nesta manhã fosse migalhas, eu quero te dizer
que essas migalhas seria o suficiente e do tamanho daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. Porque o que Deus tem para nós, meus irmãos, não é migalhas, mas mesmo que fosse migalhas, seria do tamanho da nossa necessidade e da nossa aprovação. Aleluia! Mas para isso, meus irmãos, acontecer, é necessário que nós aprendamos a confiar em Deus, entregar a nossa vida a Ele e entender que em todas as circunstâncias da nossa vida, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor. E nós o adoramos, não é por aquilo que Ele pode nos dar ou nos proporcionar, mas nós devemos adorar a Deus por aquilo que Ele é, meus irmãos. Eu tenho visto, meus irmãos, e tenho me preocupado muito com palavras que são ditas aí afora, pregadas, entre parênteses, estão sendo pregadas, mas é uma palavra, meus irmãos, que não se assemelha em nada com a palavra que Deus tem para nós, porque o Evangelho não nos promete facilidades, pelo contrário, o Evangelho nos promete lutas, mas também vitórias. O Evangelho nos promete lutas, mas também nos dá a eternidade. Eu quero dizer, meus irmãos, que a base do Evangelho não é o que Deus pode nos dar, é o que Ele fez lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, por mim, por você, tomando as nossas dores, os nossos pecados sobre Ele, tornando-se maldito em nosso lugar. É por esse Evangelho que nós temos que torcer e crer e buscar, meus irmãos. Porque esse Evangelho é o Evangelho que gera vida, gera transformação, gera mudança de vida, gera eternidade com Deus em nosso coração. Por isso, nesta manhã, meu querido, eu te digo, aprenda a deleitar-se no Senhor. Está dando certo? Glorifique a Deus, entregue os teus caminhos a Deus. Aleluia, como diz no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Observe que o salmista está dizendo, esperei com paciência, quer dizer que ele não foi atendido na mesma hora. Porque na nossa vida é assim, meus irmãos, nem sempre o que nós pedimos a Deus vem no mesmo instante, mas Ele disse, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Entenda que não foi na primeira, não foi na segunda. Houve uma constância do homem de Deus em buscar a Deus para receber resposta dele. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Isso é deleitar-se no Senhor. E assim como está escrito lá no livro de Abacuque, capítulo 3, que diz assim no versículo 17 em diante, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Entenda, meus irmãos, isso é deleitar-se no Senhor. Isso é confiar em Deus. Isso é viver o Evangelho, meus queridos. Amém, meus amados? Que o Senhor possa continuar falando aos vossos corações nesta manhã. E espero que esta palavra venha falar ao teu coração nesta manhã. Deleita-te no Senhor. Confia nele e o mais certamente Ele fará sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Fica na paz, que o Senhor lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus. Deus te abençoe.